Olá, pessoas. Ao lado da barafunda política em que essa polarização nos meteu, temos desde lá o início da pandemia em 2020, a atividade econômica profundamente atingida, sobretudo, em especial, o nível de endividamento das pessoas, das famílias, considerando que o desemprego e o encolhimento da economia como um todo perpassou de norte a sul o país e colocou toda a gente com o planejamento financeiro comprometido. O que mais se ouviu e se ouve falar é a busca cada vez mais ampliada de empréstimos, quer por parte das pequenas empresas e também pelas pessoas. Empréstimos tanto de natureza pessoal como os chamados consignados. O empréstimo, quer o empréstimo bancário, quer o empréstimo de financeiras, ele é colocado dentro do conceito de mútuo, conforme está estipulado no artigo 586 do Código Civil. Então, o que é um contrato de mútuo? É um contrato através do qual a instituição financeira ela fornece uma determinada parcela de coisa fungível, que no caso é o dinheiro, para o tomador, que no caso seria o mutuário, sendo o mutuante o banco ou a financeira. Esse contrato, que é de livre estipulação pelas partes, ele se apresenta sob dois formatos. O chamado empréstimo pessoal, que é um contrato de conta corrente, e o empréstimo consignado, que é aquele que é uma nova forma de garantia prevista na Lei 10.820 de 2003, através do qual o credor ele pode descontar diretamente na folha de pagamento do tomador do empréstimo as parcelas de quitação do empréstimo. Por essa Lei 10.820, tanto os contratados seletistas das empresas como os beneficiários do regime geral da Previdência Social, eles podem autorizar o desconto em folha do valor do empréstimo, sendo que a mesma lei estabelece a conta do princípio da dignidade humana para garantir o chamado mínimo existencial, que é aquele mínimo indispensável à própria existência da pessoa, estabelece o limite percentual de 30% para o desconto do empréstimo na folha de pagamento, tanto em relação ao salário como em relação ao benefício previdenciário. E por que isso? De acordo com o dito princípio da dignidade humana, que na verdade é uma sobrenorma, é um princípio que irradia sobre todo o conjunto de princípios e está na cabeça da Constituição, deve ser garantido um mínimo moral condizente à existência digna, ou seja, a pessoa deve ser tratada como fim em si mesma e não como meio ou instrumento para satisfação de outros interesses. Então, sendo assim, a dignidade humana reclama que se garanta à pessoa o mínimo existencial condizente para viver. Daí que estabelecer um limite de empréstimo descontado sobre salário é uma forma de contribuir para a vida digna. E no tocante ao empréstimo pessoal, esse mesmo percentual ele é aplicado? Essa é a pergunta. Na verdade, o chamado contrato de conta corrente é uma modalidade bancária que tem uma elevada praticidade nas transações cotidianas, nas transações do banco, nas transações com os clientes. E, neste caso, se tem como ponto de partida a noção de que a prática contratual, o pacto firmado entre credor e devedor, é algo que está no campo da livre vontade, no campo da autonomia contratual. Portanto, há uma forma de encarar esse negócio de maneira diversificada do chamado empréstimo consignado.
Por não exigir do consumidor qualquer tipo de garantia, o empréstimo pessoal, ele tem elevado risco. Daí que a sua taxa de juro tende a ser mais elevada. Ao contrário do empréstimo consignado, o empréstimo pessoal, ele não tem limite de desconto por parte da instituição financeira ou bancária em relação ao total percebido pelo credor. Então, ao contrato do empréstimo consignado, que tem a chamada margem consignável de 30% aplicado sobre o total do salário ou do benefício percebido, o empréstimo pessoal, ele não está sujeito a esse limite. Ou seja, pode ser comprometido até 100% da renda do interessado, da renda do devedor. Sendo que essa situação de elevado comprometimento de renda tem solução jurídica dentro da chamada Lei do Superendividamento, que é a Lei 14.181 de 2021. Quer dizer, a decisão do legislador infraconstitucional em estabelecer um limite para o comprometimento da renda do consumidor, no caso do empréstimo consignado, Lei 10.820, não se repete, esse cuidado não se repete no caso do chamado mútuo bancário comum, do chamado empréstimo pessoal. Bom de falar que existem no judiciário brasileiro dezenas de ações pedindo revisões de contratos de empréstimos bancários com desconto em conta corrente, sob a alegação de retenção desarrazoada de valores em relação à percepção mensal de rendimentos. Agora, é importante deixar claro aqui, como é característica do Soletrando, que a última manifestação da 5ª turma do STJ, em julgado de outubro de 2020, num agravo interno, não admitiu a possibilidade de aplicação do percentual de 30% dos empréstimos consignados, nos chamados empréstimos comuns. Vejamos a ementa. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto pela instituição financeira de valores depositados na conta bancária do mutuário correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referentes à modalidade empréstimo consignado. Portanto, mesmo que você queira entrar para discutir em juízo a possibilidade de, por uma questão de razoabilidade, se permitir a aplicação de um limite de endividamento em relação a empréstimos descontados em conta corrente, pagamentos descontados em conta corrente, a tendência, no final, em havendo o recurso da própria instituição financeira, é perder a ação. Vale dizer, a limitação a 30% dos rendimentos da pessoa não é aplicado no caso dos contratos simples de empréstimo, dos contratos de empréstimo pessoal, mas apenas aos empréstimos consignados. Este sim recebe a proteção do princípio da dignidade humana e da atenção para a possibilidade de superendividamento do mutuário. Essas foram as orientações de hoje do Soletrando. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo. Obrigado pela atenção. Tchau.